Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fale comigo. Vamos meditar sobre o Reino de Deus? Vamos lá. Antes de a gente começar, eu vou fazer indicação de um livro. Irmãos, pensa num livro bom. É esse livro. O livro As Excelências de Cristo, de Alan Hood. Irmãos, qual a proposta aqui? Ele vai se utilizar de teologia para tratar de alguns assuntos, tudo bem, mas o livro não é de teologia. O livro é. A proposta do livro é a gente refletir, a gente meditar, a gente buscar a revelação de Cristo. Então, vai se utilizar, obviamente, de teologia para falar de algumas coisas a respeito da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, algo até que a gente vai falar hoje também. Mas a proposta aqui não é teologia, a proposta aqui não é um livro acadêmico, não é isso não. A proposta aqui é olhar, é buscar revelação, buscar visão, buscar compreensão, entendimento, revelação de quem Cristo é. Mas isso é bom demais, irmão. Pode ir, confia em mim. Vai lá, bem? Bom, hoje nós vamos meditar especificamente sobre essa coisa da contemplação. Vamos para João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, que diz assim: Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Bom, vamos lá. Deus, é que eu tanto estou falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, tudo bem? Então, Deus é um ser acima da capacidade de compreensão humana. Deus transcende. Deus é transcendente. Não dá para encaixar Deus nas caixinhas que a gente tem, que a gente consegue compreender. Ele é acima disso. O que, de fato, já é digamos assim, um obstáculo a respeito da gente conhecer a Deus, né? A gente vai ver isso em Jó, capítulo 5, a gente vai ver isso em Romanos, capítulo 11, a gente vai ver isso também em Salmo 36, e a gente vai ver isso em 1 Timóteo, capítulo 6. Essa ideia de que Deus transcende, Deus é acima da nossa capacidade de compreensão. Além desse detalhe, além de Deus ser superior ao que a gente consegue compreender, tem um outro detalhe, que é a queda. Após o homem ter caído, essa, essa compreensão de Deus ficou pior ainda, porque existe o engano demoníaco, que agrava, dificulta demais o conhecimento de Deus. A gente vai ver isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz assim: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, um homem caído, ele ficou um ser carnal. E aquilo que é carnal não consegue discernir coisas espirituais. E quem não tem não recebeu o Espírito Santo, não se tornou morada do Espírito Santo, aí mesmo que não consegue compreender nada a respeito de Deus. Então fica à mercê do engano demoníaco, né? Bom, e aí a gente se lascou? Não é bem isso. Bom, vamos lá. Que a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender e conhecer a Deus sozinho, a gente já sabe. Deus acima disso. Que a gente não consegue compreender Deus, a gente não consegue ter conhecimento de Deus de forma carnal, a gente também já sabe. Então, como é que a gente vai fazer? Na verdade, a gente não faz. Deus escolheu se revelar de formas variadas. Ele escolheu formas bem abrangentes de se revelar. Você vai ver isso em Romanos capítulo 2 e você vai ver isso também em Deuteronômio 4. Ele se revela através das coisas que faz, dos seus feitos, também se revela através da criação, né? Bom, então a gente consegue conhecer e ter algum tipo de revelação de Deus nos seus feitos e na criação? Sim. Mas aí é que está algo maravilhoso, irmãos. Algo de um amor
acima de qualquer coisa que a gente conheça. Deus guardou a maior revelação que se pode ter dele na pessoa de seu filho. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o esplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então Deus escolheu se revelar, e a maior revelação que se pode ter é onde a gente consegue o mais intenso, a mais intensa revelação, o maior conhecimento de Deus está no Filho, que encarnou, morreu, ressuscitou, fez purificação pelos pecados e está assentado à destra de Deus. O Espírito Santo nos conduz a Cristo por conta disso. É em Cristo que a gente encontra revelação de quem Deus é. É em Cristo que nós encontramos essa vida eterna que a gente falou está escrito em João capítulo 17. O conhecimento de Deus, a vida eterna que conheçam. Essa vida eterna, ela está em Cristo. Toda essa revelação, e aí, quando eu falo de revelação, eu estou falando conhecimento aqui, né? Eu estou falando especificamente de relação íntima. Então, todo relacionamento que a gente pode ter com Deus para que haja conhecimento, toda a intimidade de Deus que a gente pode alcançar, ela está no Filho. A vida eterna, ela está em Cristo, em mais ninguém, em mais lugar nenhum. Não existe outro lugar que a gente possa ter conhecimento de Deus. Diego, nem na teologia? Não, nem na teologia. Por quê? Porque o conhecimento de Deus reside numa pessoa, Cristo, o Filho de Deus, Yeshua. Não reside em qualquer livro, não reside em qualquer escrito de qualquer pessoa. A Bíblia mostra que todo o conhecimento de Deus, tudo que se pode conhecer de Deus, tudo que a gente pode experimentar de Deus, está no Filho de Deus, está no Deus Filho. Para isso, nós precisamos, para ter acesso a esse conhecimento, a gente precisa se deixar ser dirigido pelo Espírito Santo à contemplação de Cristo. E aí que entra a grande sacada. Nós queremos conhecer a Deus? Sim, nós queremos conhecer a Deus. Esse conhecimento de Deus nos transforma. Esse conhecimento de Deus transforma o nosso interior. O mais profundo do nosso ser é transformado pelo conhecimento de Deus. Por isso, o Espírito Santo nos leva a Cristo e à contemplação de Cristo. E aí é importante essa palavra. Contemplação. A gente precisa de tempo de contemplação. A gente precisa de tempo de meditar sobre Cristo e buscar contemplá-lo, deixar ser levado pelo Espírito Santo para contemplá-lo. Na contemplação de Cristo, nessa revelação que o Espírito Santo nos conduz a respeito de Cristo, nós temos o conhecimento de Deus. Ele nos revela o conhecimento de Deus. E nesse conhecimento de Deus, somos transformados. Queremos conhecer? Amém. Só existe um lugar para conhecer a Deus: Cristo, aos pés de Cristo, na contemplação de Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajuda. Nós queremos nos render à condução do Espírito Santo. Nós queremos estar no melhor lugar, na boa parte, aos pés de Cristo. Queremos, Senhor, contemplá-lo, queremos, Senhor, conhecimento do Senhor, queremos essa relação contigo. Queremos conhecer a Cristo, queremos ser envolvidos por Cristo, queremos contemplar a Cristo, queremos ver a Cristo, queremos ouvir a Cristo, queremos sentir a Cristo. Queremos Cristo em todo o nosso ser, Senhor. Essa é a vida eterna.
conhecer ao Senhor, Pai. Conhecer a Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Que o Espírito Santo nos conduza a esse lugar de contemplação. O Senhor nos ajude a entender a importância da meditação e da contemplação, para que a gente chegue a esse lugar de revelação em Cristo, no lugar do conhecimento do Senhor, e sejamos transformados por esse conhecimento, a essa relação íntima com o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.